Há 23 anos, quando eu vim para cá, o Saul entrou na minha empresa e se apresentou como líder comunitário e se prontificou a me auxiliar, porque eu vinha de fora, eu não conhecia nada dessa cidade. O que significou isso para mim? Uma possibilidade de crescimento para minha empresa, que foi um acolhimento que eu recebi. Isso é uma característica do Saul para com os empresários. Eu vejo que ele é uma pessoa que se preocupa bastante principalmente na questão da saúde, que ele cuida bastante dos idosos, dos jovens. Vestiu a camisa de secretário, veste a camisa de vereador, veste a camisa de cidadão e ser humano. Uma pessoa que tem paixão pela profissão, paixão pelas pessoas que estão à volta, que busca ajudar a todos do começo ao fim. Saul Spinelli, então, figura pública da nossa cidade, se envolveu com vários projetos dentro da oncologia pediátrica, que é um setor regional no tratamento das crianças com câncer. Esse trabalho de combate ao câncer, na busca de políticas de diagnóstico, de tratamento, ele surgiu em 2012, lá com uma conversa com o Dr. Pablo Santiago, que é um amigo da gente, né? E aí a gente iniciou lá a luta para captar verba para a construção de um centro de oncologia para atendimento das crianças e adolescentes com câncer no Hospital São Vicente. Captamos essa verba de uma emenda do deputado Beto Albuquerque, inauguramos em 2016 e evidentemente que depois surgiu outras demandas, né? A escola de vida, com a doutora Ana Cristina Ferrarese, lá com professores do município, que hoje as crianças que estão sendo atendidas, que estão em tratamento, também estão estudando, né? Se envolveu com a construção do ambulatório de oncologia pediátrica, onde as crianças vêm fazer a medicação quimioterápica, e está envolvido, né, com a evolução da oncologia pediátrica dentro do Hospital São Vicente, também envolvido com assuntos relacionados ao diagnóstico precoce do câncer infantil na nossa região. É a importância de se ter um local para o tratamento da doença. Agora em busca da unidade de internação das crianças, para que elas fiquem em apartamentos com banheiro, individualizados. Também um centro de transplante de medula óssea em Passo Fundo, já que nós temos só 2 em Santa Maria e Porto Alegre, né? É uma bandeira que eu tenho muita dedicação, né? É uma bandeira que envolve muito amor, muito afeto e muito aprendizado. Dia a dia a gente aprende muito com essa luta. O câncer, assim como qualquer doença, é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Então, esta lei do Papa Nicolau, que foi aprovada aqui em Passo Fundo, de minha autoria, e que já está funcionando graças ao empenho da administração, do prefeito, da secretária, faz com que todas as mulheres tenham em 30 dias o resultado do exame do Papa Nicolau, que é o preventivo, né? O Brasil não se acordou ainda para a questão de que em poucos anos nós teremos de cada 3 pessoas 2 idosos e uma criança, né? Isso é para 2040, 2050, nós já teremos essa realidade no Brasil. E nós temos uma dificuldade em ensinar os nossos filhos e os nossos netos a conviverem com os seus avós. Então nós temos que criar políticas públicas para atender os idosos, para atender aquelas pessoas que cuidaram da gente. O Estatuto do Idoso ainda é pouco conhecido. Os espaços para os idosos ainda são poucos e os que existem não estão à disposição da maioria. Então nós criamos uma lei, né, é a lei do centro-dia, que é um espaço onde o idoso vai de manhã e à tarde e à noite volta com a sua família. Esse espaço ele vai ter lá televisão, biblioteca, uma cancha de bocha, uma sinuca, um local para tirar uma soneca, né? Vai poder conversar com outras pessoas. Não é creche, porque o idoso não é criança. Isso é muito bom. A pessoa que se preocupa com outras pessoas, principalmente os idosos, né? Que muitas vezes
os familiares não têm condições de cuidar, né? Então vai para um local, é bem cuidado, bem tratado. Este espaço, este centro-dia, ele evita, por exemplo, quedas que são os principais motivos de morte entre idosos. Caiu em casa, foi para o hospital, acabou agravando outros problemas e aí acaba falecendo. Ele evita AVCs, porque em casa às vezes o idoso acaba esquecendo de tomar o medicamento, ele fica solitário, ele fica triste, ele não tem com quem conversar. No centro-dia ele vai ter a história dele, a vida dele, ele vai conversar com outras pessoas, ele vai poder chegar à noite em casa junto com os seus filhos, com os seus netos, né, com os seus sobrinhos e também contar o que aconteceu durante o dia, porque ele tem uma vida. Nós estamos reunindo o Conselho Municipal do Idoso, o Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, as ILPIs e discutindo um formato que o centro-dia possa existir, possa ser estruturado, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Eu, como idoso também, talvez possa precisar um dia, né? E graças ao Saúl Spinelli que está lutando, né, para conseguir esse local. O inventário arbóreo ele me remete aí com muita alegria ao Dr. Osmar Teixeira. Foi num almoço que a gente conversou sobre a necessidade de Passo Fundo ter um inventário arbóreo. Depois a gente conversou com o Clóvis Alves, Dr. Paulo Cirne, com o Conselho de Arborização, com o Reni Três, né, com o Rubens Astolfo, enfim, uma conversa de várias pessoas, né? E às vezes as pessoas, mas inventário arbóreo, por quê? O projeto relacionado ao inventário arbóreo de Passo Fundo é uma iniciativa muito importante para a cidade, uma vez que Passo Fundo possui uma cobertura vegetal significativa, porém tem falhas, necessita de substituição de algumas espécies de árvores e somente através de um levantamento para ver quais as árvores precisam ser substituídas e quais locais precisam de uma cobertura vegetal mais significativa, é que poderemos dimensionar as ações para os próximos anos. E esta lei que a gente apresentou e que foi criada dentro do escritório do Dr. Osmar Teixeira com o Dr. Marcelo Gonçalves, ela foi aprovada com o nome de Paulo Fragomeni. Paulo Fragomeni, ele foi médico e há 30 anos com o Antônio Carlos Schaeffer, que era da CE, agrônomo, já fazia o inventário arbóreo da nossa cidade. O que é o inventário arbóreo? Nós fazemos o inventário, o levantamento de todas as nossas árvores e de quanto tempo elas vão durar. Por exemplo, os plátanos da Tamandaré. Quando que nós vamos ter que substituir os plátanos? Uma hora eles vão morrer, umas horas vão ter que ser derrubados. Assim como outras árvores em espaços públicos, escolas, creches, ambulatórios, praças, canteiros, enfim. Se nós não fizermos isso hoje, lá na frente, daqui um pouco, nós vamos ter que tirar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 árvores e vamos ter que plantar, só que leva muito tempo para crescer. Então esse é um dos objetivos do inventário, que é muito amplo, né? Para dar sombra, qualidade de vida para as pessoas, impacto do vento, impacto do barulho. Portanto, esse levantamento é algo que deveria já ter sido feito há muito tempo e um projeto dessa natureza merece todo o apoio do Ministério Público, uma vez que vai melhorar com toda certeza a cobertura vegetal da nossa cidade. O IPTU Verde é uma iniciativa extremamente interessante, uma vez que muitas pessoas em novas construções da cidade têm optado pela impermeabilização do solo. O que é isso? Não tem árvores, não tem grama, o solo não filtra a água da chuva. Então, nós, através de uma iniciativa como essa, estamos ganhando na nossa cidade. Se tivermos um desconto para as pessoas que tiverem arborização, vegetação protegida na sua propriedade, o meio ambiente ganha, a cidade ganha, todos são beneficiados. Parabéns ao vereador Saúl por essa iniciativa. Primeiro eu quero dizer o seguinte,
todas as leis que eu apresentei, que foram aprovadas, são leis que saíram da colaboração da comunidade, da sociedade. E essa central de vagas não é diferente. Ela saiu lá de dentro da Secretaria de Educação, professora Fabiane Lully, né, que hoje é diretora da Escola André Zafre, na Vila Luísa. Por que a necessidade dessa criação de uma central única de vagas da educação infantil? Porque enquanto gestor, eu acredito que ele teve um olhar sensível para o que é comum de acontecer. Aquela indicação, aquele eu sou amigo do fulano. E a gente, no momento que tem uma central única de vagas, você lá e faz a tua inscrição online. Ela vai ter um horário registrado. E você vai ser direcionado para a vaga pelo teu horário e pelo teu zoneamento. Então, essa sensibilidade do Saul em perceber a necessidade que a comunidade encontrava foi de grande importância para nós e facilitou muito o trabalho do gestor na escola. Porque, na verdade, você tira do papel que você já não sabe quem se inscreveu primeiro, se foi o João, se foi a Maria, se foi o Pedro. E outra questão, as mães faziam uma inscrição, uma em cada escola, porque estavam no desespero de conseguir a vaga. Hoje, com a central de vagas, lá com a Cris, ela tem uma realidade de toda a cidade. E aí a gente consegue ver o seguinte, onde é que precisa de mais vagas? É na região do bairro São José, do Integração, da São Cristóvão, da Vera Cruz, do Boqueirão, da Vitor Isler, tu consegue ver onde tem mais necessidade de vagas. Para mim, ela contempla dois objetivos. Democratiza, faz com que quem se inscreveu primeiro tenha a preferência e faz com que o governo tenha instrumentos para planejar os investimentos. A gente tem tido um trabalho assim, muito forte no que se refere à garantia de educação para a população de Passo Fundo. Então, amigo de várias escolas, trabalhando nessa questão de consolidação de escola de ensino infantil, de escola de ensino fundamental e também do ensino médio. Uma das grandes conquistas para o bairro Integração foi a criação do ensino médio, a Escola Estadual Professora Maybe Ribeiro, e com certeza com a liderança do Saul Spinelli, que há muitos anos é conhecido nosso, amigo das escolas, não só então da Maybe, que foi criada a partir de 2014 e está no seu 5º ano de funcionamento. Foi um trabalho que a gente fez questão de ir a Porto Alegre, participar de comissões. Quem abraçou a causa foi o Saul Spinelli, como nosso líder comunitário, que conseguiu a transferência da Escola São Miguel, era uma escola pequena, atendia no máximo 50 alunos, e passou então para este prédio, onde tem uma estrutura para atender mais de 500 alunos, e atualmente atende 400 e poucos alunos. Outra ação importante, por exemplo, a fundação da Escola Ari Schaeffer, a gente levou 10 anos para construir todo esse trabalho, buscar verbas, para construir uma escola, para hoje estar funcionando, atendendo as crianças ali da região do Xisler, do Parque do Sol, da Morada do Sol. Hoje quero agradecer a nossa e-mail Ari Schaeffer aí, com muita luta aí nossa da comunidade, junto com o apoio do vereador Saul Spinelli, uma creche aí que atende quase 200 crianças e está faltando vaga ainda. O nosso vereador já está em luta para a creche do Morada do Sol ali também. Uma luta muito grande com o prefeito Luciano Azevedo para reiniciar a construção da escola do Parque do Sol, que garanta a escola para os filhos das famílias do Parque do Sol e da Morada do Sol. Então é isso aí, eu acho que a gente tem que garantir espaços para que as nossas crianças, para que os nossos adolescentes tenham acesso à escola e também os adultos, por isso que a gente trabalha muito nessa questão do EJA, apoiando a escola Diógenes, estando junto com a escola Padancheta, estando junto com a escola Caique, garantindo lá a entrega de mochilas numa parceria da LBV. Então é bastante importante destacar que as pessoas que falam sobre a educação, que levantam a bandeira da educação, tenham também atitudes em relação à educação. No caso do Saul, é próprio dele, ele é um líder nato, agora está vereador, com certeza por mérito e por reconhecimento de um trabalho voluntário de muitos anos. Olha, tem também agora um projeto apresentado na Câmara, Família Acolhedora para Idosos. Uma conversa com o promotor Denilson Belegante e com algumas pessoas da Rede de Proteção aos Idosos, né?
a gente apresentou esse projeto que já estava sendo discutido por toda a rede e que prevê que as famílias possam, estruturadas num programa da Prefeitura, semelhante à família acolhedora para crianças e adolescentes, possam acolher pessoas idosas em vulnerabilidade, evitando, diminuindo a internação compulsórias em ILPIs, instituições de longa permanência. Olha, tem muitos projetos. Tem o projeto Centro Dias, né, que já está a caminho, já está quase saindo do papel. O projeto dos cartórios, quando existe uma denúncia, alguma coisa, tem esses cartórios para ajudar as pessoas. E isso aí é tudo projetos com o Saúl. Tendo o Saúl, nosso projeto cada vez está avançando mais. Passo Fundo é a quinta economia do estado do Rio Grande do Sul. De 497 municípios, nós somos a quinta economia. A BS Bios, por exemplo, aí, ela colabora com 1/4 do PIB da cidade. O Zafari, por exemplo, é a quinta maior rede de supermercados do estado do Rio Grande do Sul. A Graziotin está entre as principais empresas do Brasil. Por que eu digo isso? Porque daí quando a gente olha que os laticínios de Passo Fundo, que produz leite, linguiça, não podem vender os seus produtos fora de Passo Fundo, eu questiono por quê? Nós temos o apoio do vereador Saúl para a liberação do SUSAF para Passo Fundo, que é uma mão na roda para nós vender para todo o estado. No momento nós vendemos só em Passo Fundo. E daí com esse SUSAF, que se for liberado, a gente tem mais expansão, vende mais, tem mais vaga para funcionário. Daí eu fui atrás dessa pauta que foi me trazida pelo Maurício da Quileite e pelo Mauri, né, que produz as suas linguiças Querência, né? E eu verifiquei o seguinte, que lamentavelmente precisa do SUSAF, que é um sistema que possibilita que o município possa vender esses produtos dos laticínios fora da cidade. E o SISB é o sistema nacional, não tem nenhum dos dois. E daí o que acontece? Tu tem que dispensar os empregados, tu não consegue trabalhar nem para sobreviver, por causa de mínimas coisas. Aí eu fiz uma força-tarefa com o governo do estado e conseguimos que o Odacir Clay, secretário da Agricultura, viabilizasse o credenciamento em dezembro de 2018 de Passo Fundo pelo SUSAF. Então, Passo Fundo hoje é credenciado pelo SUSAF. Qual é o objetivo principal desse trabalho, desta ação? É que Passo Fundo possa credenciar os seus laticínios e que os laticínios credenciados a vender fora do município, para todo o estado do Rio Grande do Sul, tenha mais produção, mais empregos e gere mais desenvolvimento para a cidade. Vocês estão vendo essa rua aqui, ó? Imagine antes que era chão batido. Tem a minha empresa aqui atrás, aqui do lado. Antes eu não conseguia receber a mercadoria. As empresas não queriam me trazer o produto, os vidros, que vêm os caminhões pesados, não tinha como entrar aqui na rua que era chão batido. Agora sim, tu faz um pedido, tem vários fornecedores que vêm e trazem aqui na porta da minha empresa. O Saúl eu considero como uma peça-chave no processo do asfalto, que é uma pessoa que sempre esteve disposta a nos ouvir. Ele é uma pessoa acessível, que tu consegue conversar com ele em qualquer momento. Muitas vezes eu liguei para ele quando por várias vezes não consegui entrar na minha residência devido à chuva. A questão de asfalto sempre foi uma demanda grande da comunidade e como um dos fundadores do bairro Integração, ex-morador da Santa Marta, né, e vereador da cidade de Passo Fundo, a gente fez várias reuniões e participamos do planejamento do PAC 1, do PAC 2 e do BID, né, que contemplou aí vários projetos. E aí, como nós participamos de reuniões, o prefeito Luciano dividiu em pacotes, né? Pacote 1, 2, 3, 4, 5. E a equipe lá da Secretaria de Obras, tanto o Ramon quanto a Gislaine, acompanhando projeto, levantamento das ruas, topografia, licitação, autorização de toda essa tramitação pela Caixa Econômica Federal
né? Volta para a prefeitura, corrige o projeto, volta para a Caixa tem que analisar de novo, aí assina o contrato e aí vai para a obra. E a gente acompanhou tudo isso, fizemos reuniões com os moradores, fizemos reuniões em casas, em garagens, caminhadas nas ruas, abaixo-assinados, né? Reunião dos moradores com a Secretaria de Obras, reunião dos moradores com a Caixa Econômica Federal. Já passei por essa rua com água na meia canela. E muitas vezes eu já cheguei em casa e o meu carro não podia entrar na garagem porque a água abria buraco e eu não conseguia entrar. Agora com o asfalto tá tudo maravilhoso e pelo menos a gente consegue sair e voltar tranquilo. O asfalto traz muitas melhorias para o bairro, trouxe várias, né? E uma para mim, né? Para minha empresa. A minha empresa era escondida no meio do barro. Ter asfalto hoje é uma mudança de qualidade de vida. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter participado desde o início, né? Demorou bastante, mas a gente tem visto a implementação desse projeto em várias ruas, em várias comunidades. Eu, quando vim morar em Passo Fundo há 42 anos atrás, fui morar na Santa Marta, né? Lá perto do que é hoje o Tropel dos Caudilhos. Então eu acho que Vila é tudo de bom. Fui presidente da União das Associações de Moradores de Passo Fundo e o Antônio Pereira me trouxe a questão do esgoto, né? Para nós moradores aqui da Vila Nova foi muito importante a presença do nosso vereador Saul Spinelli, o qual conseguiu agendar com o Ministério Público audiências porque nós precisávamos de ajuda, né? As casas ficaram tudo abaixo do nível da rua. E nós não temos como ligar esgoto para frente, nós não temos como bombear para frente das casas. Nós tínhamos vários moradores que estavam com processos já no Ministério Público e estão pagando multa. E então, com essa presença do vereador, porque através dele a gente conseguiu marcar audiência com o promotor público Paulo Cirne, nós conseguimos com que o promotor viesse aqui no bairro verificar em loco o que está acontecendo. Marcou uma reunião, foi lá, se reuniu na sede da Associação da Vila Nova, falamos com os moradores, ele caminhou junto comigo, com o Antônio, com os moradores, de casa em casa, deu novos prazos, deu novas soluções. Então a Vila Nova lá, que tem um baita de um presidente, né, que a gente também lutou muito pelo ambulatório do Júlio Rosa, que foi construído com verba do Estado, a gente estava lá junto, né, ajudando o Antônio a conseguir a verba e depois construir a obra, também ajudou nessa questão do esgoto. Eu fico muito feliz do nosso mandato ter servido para essas duas ações lá naquela região da Grande São Cristóvão. Na questão da saúde, que é primordial, além dos nossos projetos na área do câncer, na área da alimentação saudável nas escolas, a gente tem, junto com as lideranças e com o prefeito Luciano Azevedo, um trabalho muito forte na questão da consolidação de espaços de ambulatórios com condições do atendimento da população. A gente tinha antes um ambulatório que era bem precário, mas agora melhorou muito. E graças ao Saul Spinelli, lá na prefeitura, agora a gente tem esse ambulatório modelo. O ambulatório Adolfo Grotti, no Xisler, era um prédio que totalmente inapropriado para o funcionamento, com esgoto a céu aberto, com goteiras. Inauguramos um prédio novo, moderno, assim como aconteceu no Jaboticabal. Lutamos aí para garantir a verba, junto com o ex-secretário Luiz Arthur. No Jerônimo Coelho, também na Vila Nova, junto com o nosso companheiro Antônio Pereira, construímos lá um ambulatório novo com verba estadual, com apoio também do município. Na Vila União, ali, que era um ambulatório precário, pequeno, com verba do deputado Beto Albuquerque, que também garantiu verba no Adolfo Grotti. Isso já vem acontecendo há mais de 10 anos, né? A unidade nova da operária, né, que foi uma luta também com insistência dele, né? Do Saul, Jerônimo Coelho também, onde eu participei também em Porto Alegre da reunião junto com o deputado Beto Albuquerque. E Jaboticabal e Adolfo Grotti, que fica ali no Xisler, né? Todas essas unidades são novas e que teve à frente o Saul Spinelli, né? Eu percebo o Saul uma pessoa muito humana,
né? É um cara que tem uma sensibilidade muito grande com o próximo, então ele se envolve sim nas ações por vontade própria, né? Agora nós estamos caminhando para o ambulatório que atende as vilas Pampa, Berthier e Luiz Sec, que fica ao lado do CAI, que também precisa de um prédio novo e adequado. Sempre com planejamento, com seriedade e com parcerias. A gente tinha um sonho, estava no papel há muito tempo arquivado, há mais de 3 anos a associação está no papel. E agora, com o apoio do Saúl, que a gente conseguiu sair, né? A gente precisava de alguém que desse esse suporte para a gente sair do papel. E a gente conseguiu com o Saúl e com a Kátia esse suporte que a gente precisava. A associação da AME, Associação de Mães Especiais, foi assim uma grande caminhada aí que eu me orgulho muito de fazer parte, né? Tem uma palavra assim para explicar, é muita felicidade, porque a gente vai lutar juntos, né? É um grupo unido, juntos por um foco, né? Todo mundo no mesmo foco ali, lutando pelas crianças e adolescentes com deficiência. Eu acho que é isso que a sociedade tem que fazer. Ela tem que se unir, se organizar para garantir os direitos das pessoas. E nesse caso específico, a AME com todas as forças, né? É uma entidade que vai fazer a diferença e vai melhorar e muito esta relação poder público e relação com as pessoas deficientes que precisam que os seus direitos estejam garantidos. A presença do Parlamento Municipal, através do meu mandato, é muito mais do que uma alegria. É a realização de um sonho, de ver as pessoas tomando para si a reivindicação dos seus direitos. Eu já tenho escritura na minha casa, mas uma senhora chegou para mim e disse assim: com a ajuda do vereador, com a ajuda da prefeitura, com a ajuda da associação, eu vou conseguir, enfim, dizer que eu sou dona da minha casa. Então, é uma alegria, sabe? E é muito legal de você participar de uma conquista assim. A maioria das ações que eu faço são ações que a comunidade traz. Essa regularização das casas, primeiramente, é um projeto que o próprio governo do prefeito Luciano Azevedo, que eu fui secretário da Assistência Social, iniciou e faz muito bem através da Secretaria de Habitação. E eu, juntamente com a Associação de Moradores de várias comunidades, entre elas do Jabuticabal, levamos essa pauta várias vezes ao prefeito, fizemos mutirões, reuniões no ginásio. Mora onde? Tá, tire todas as dúvidas que vocês quiserem, tá, pessoal? A casa é tudo, né? É o sonho de qualquer um ter a casa própria, né? Sair do aluguel. Ainda mais o pessoal da comunidade que precisa dessa escritura e o Saúl Spinelli está correndo atrás de tudo. E não só nisso, também tudo que a gente precisa vai nele. Se ele não consegue, ele arruma alguém que consiga. Assim como no Jabuticabal, a gente tem feito isso nas Coabs, né? Já fizemos um mutirão com a Secretaria Estadual de Habitação. No Záquia também é possível regularizar as casas, parte na Planaltina, na Lucas Araújo. Todos os casos são possíveis de escritura. Por isso que os mutirões que nós já fizemos com a Secretaria de Habitação, nós continuamos fazendo com a Secretaria Municipal de Habitação e junto com a Associação de Moradores. Neste caso, por exemplo, das Coabs, da Záquia, da Planaltina e Lucas Araújo, envolve em torno de 2.000 famílias que podem ter as suas escrituras com valores subsidiados em função de uma lei estadual. E é muito legal de você participar de uma conquista assim, porque as pessoas acham assim, é só uma casa, é só um papel. E não é, às vezes a realização de uma vida inteira de uma pessoa está naquele papel, sabe? Naquele papel que diz assim, ó, você é dono da sua casa. Onde existe uma dor, ele sente, ele vai, nos acolhe e nos ajuda. Saúl Spinelli, para mim, é fundamental na minha luta. 16 famílias morando, grande parte, há 30 anos no mesmo local, o único patrimônio, aquele apartamento, e de repente surge a novidade, a notícia, a tristeza. Inviabilizado a moradia das 16 famílias naquele local, interditado por um laudo do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura Municipal. Se não fosse ele, através dele, nem o juiz tinha nos ouvido. Ele luta com nós há mais de 3 anos, tá?
ele vai em todas as audiências que tem, enfim, ele abriu as portas. O Edifício Gralha surgiu ali em 2016, eu ainda era secretário de Assistência Social, e aí inicia a nossa reunião com o escritório do Dr. Mendonça, da doutora Catiane, nos reunimos com as famílias, elas tiveram que sair do prédio, pedimos um laudo, as famílias fizeram um laudo, este laudo mostrou que não é possível morar, que o prédio tem risco de desabar. Aí entramos na justiça pedindo a condenação da Caixa Econômica Federal e do Estado. E o que destaca nesta pauta, que ela não é uma pauta imediata. E na política, as pessoas gostam e querem a pauta imediata. Tu começa hoje e resolve daqui 3, 4, 5, 6 meses. Não, este é um assunto, é uma pauta que trata de vidas, de uma vida inteira, do sonho de pessoas de terem a casa própria e agora da necessidade deles terem um local para morar. Sabe o que é sair da nossa casa sem nada, sem levar, deixamos coisas para trás. Então é uma luta constante. Foram roubados, estragou os móveis, as pessoas não têm mais dinheiro para pagar aluguel, achavam que isso se resolveria em 2, 3, 4, 5 meses e não se resolveu. Estamos esperando a sentença, esperamos aí fazer uma reunião de conciliação com a Caixa, com o Estado e encaminhar a solução. Mas é uma pauta que a gente está junto, vamos continuar juntos, mas sempre com uma forma muito sincera, dizendo aos moradores que é um assunto muito sério, que não se resolve fácil, que quem decide é o juiz, quem decide é a justiça, mas que a gente não pode desistir. Tem que se manter unido, né? Não é uma pauta para fazer voto e nem é uma pauta para ficar aí fazendo bandeira política. Agora a gente tem uma esperança. Ele é um ser humano maravilhoso, gente. Assim, ó, ele veio sem pedir nada para nós. Ele começou a luta comigo sem nada pedir. Ia para tudo que é lugar, disponível de carro. Ele arrumava um carro para levar a gente nas audiências, tudo. Então eu digo assim, ele é um político, ele fala, ele faz, gente, simplesmente. Esse é meu slogan de dizer para ele, Saul Spinelli, tu fala e tu faz. Eu acho que o mandato tem que estar à disposição e a ação da vida da gente à disposição para o ser humano, seja ele jovem, idoso, mas principalmente para as pessoas que estão numa situação vulnerável. Porque você pega o idoso precisa de uma atenção especial, porque muitas vezes ele precisa do espaço para ele ter a garantia do medicamento, da fisioterapia, da atenção, para não entrar em depressão. O jovem, ele precisa do encaminhamento, ele precisa do emprego, ele precisa da orientação, ele precisa de uma atividade física, esportiva, de lazer. Todo mundo já sabe que a mulher, por exemplo, ela tem 3 turnos de trabalho. Ela trabalha de manhã, de tarde e à noite e a família. Muitas vezes ela não se atenta. Olha, tem que fazer o meu preventivo, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Então, esse trabalho, cuidando das pessoas, inclusive as crianças que estão lá num hospital precisando de uma atenção, é para mim primordial. Ou seja, nós temos que cuidar do ser humano. Quantas coisas a gente já fez nesses 35 anos de vida comunitária, nesses quase 50 anos de vida. Eu me lembro de um fato com a Heloísa Almeida, minha amiga e fundadora do Comitê da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida. Eu fui fazer uma visita, sentei do lado dela e era um dia que ela estava entregando televisão, estava entregando sofá e as pessoas estavam lá e não observavam a dona Heloísa sentada no seu sofazinho. E eu pensei comigo, né? Meu Deus, a dona Heloísa dedicou a vida inteira dela, mais de 60 anos dedicados à vida social, as pessoas não vêm abraçar ela, não vêm agradecer. Eu terminei de pensar isso e ela olhou para mim e disse, sabe, Saul, olhando essas pessoas levarem a televisão, o sofá, as doações, eu vejo que a minha vida valeu a pena. Que era exatamente isso que eu tinha que fazer. Eu aprendi muito com ela, aprendi muito com meu pai, né, que me ensinou muito a trabalhar e ajudar os outros e dividir o que a gente tem. Eu aprendi que quem trabalha na área social não tem que estar esperando gratidão de ninguém. Nós temos que fazer. Este não é um ato de favor. Esta é uma vocação, esta é uma missão. Dona Heloísa me ensinou naquele dia que é assim. A gente tem que ficar feliz pelo resultado.